Bem, com enorme satisfação, mais uma vez, recebendo o professor Antônio Delfim Neto. Temos sempre sido muito agradáveis as nossas conversas e, ultimamente, temos derivado para algumas questões que dialogam com a economia, né, professor? Que é a questão da Constituição e dos poderes, em especial do papel constitucional do Senado. Nós discutimos isso, inclusive, na semana passada, conversamos sobre isso. Eu acho que é importante, tendo em vista as agora sabatinas, diversas sabatinas que o Senado tem de cumprir, inclusive sobre o futuro ministro do STF, né, o senhor Cássio Nunes Marques, e eu colocaria justamente para o senhor o seguinte: e aí, será que teremos sabatina mesmo ou vai ser uma louvação, jogar flores e sabatina que é bom nada? Obrigado por o senhor ter aceito o convite. É uma grande alegria fazer mais um live com você, Vilas, porque sempre perguntas muito inteligentes e esclarecedoras. Já discutimos isso. O Senado brasileiro é uma cópia do Senado americano. Nos Estados Unidos, o senador, qualquer senador, é mais importante que o presidente. Por quê? Porque lá, como aqui, o Senado controla o presidente e o vice-presidente. Lá, como aqui, o Senado aprova todas as nomeações importantes para todos os tribunais, para o Tribunal de Contas, para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, na verdade, é o detentor dos poderes mais importantes da República, de uma república séria, que pretende, na verdade, ser uma cópia dos Estados Unidos ou da Constituição americana, que é o nosso caso. Não que ela seja perfeita, eu acho que sempre tudo é passível de críticas, mas eu acho que se há uma instituição no Brasil que não cumpriu e continua a não cumprir a sua tarefa, é o Senado Federal. Agora mesmo, esse caso do Chico Rodrigues, do dinheiro na cueca, é uma demonstração lamentável. Eu só imagino o que acontece lá no exterior quando os jornais publicam que um senador da República foi preso com dinheiro na cueca. Deve ser difícil de transferir isso em alemão. Para o alemão entender isso, deve ter uma dificuldade enorme. Então, mas acendeu-se uma esperança. A presidente do Congresso, do Senado, a senadora Tebet, que é uma excelente senadora ativa, inteligente, propositiva, disse: acabou a brincadeira. Agora todos os senhores vão ter que cumprir o seu papel. Não vai mais ter como Scott para aprovar nenhuma autoridade. Os senhores se preparem, cada um terá necessariamente 10 minutos. Não é se pedir. Obrigatoriamente vai ter de fazer perguntas, vai ter de inquirir o candidato para saber se ele está apto a exercer o cargo, se ele tem integridade passada para assumir esse cargo, se ele tem o conhecimento que é preciso para selecionar essas pessoas. De forma que eu fiquei com muito entusiasmo com a decisão da Tebet, principalmente agora no caso do Cássio Nunes, que me parece um candidato bastante razoável, uma pessoa, um desembargador bem arrumado, mas ele vai ser o primeiro a ser impedido nesse novo mecanismo. Eu espero, Vilas, que esse mecanismo se estabeleça definitivamente. Na verdade, não há nenhum cargo na República importante que não seja controlado, que não seja... que não passe, né, pelo Senado. Obrigação, que não siga obrigação Sim. de ser aprovado pelo Senado.
até na área econômica. O ministro da Fazenda vai trimestralmente prestar conta aos senadores. O Banco Central vai prestar conta aos senadores. O Senado da República não entendeu até hoje o papel importante, o poder que tem. Quando ele se enrosca, como num caso como esse da cueca, aí, do dinheiro na cueca, ele devia resolver instantaneamente, tergiversando, sabendo se é possível encontrar uma explicação. Ou seja, há uma desmoralização da instituição mais forte, da instituição correcional mais forte da República, que pode, na verdade, empichar o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Tribunal de Contas, os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Tribunal de Justiça. Ou seja, eu acho que a Tebet vai cumprir a sua palavra, porque ela é uma mulher realmente de peso e inteligente, e talvez se inicie no Brasil um novo momento, um momento em que todas as autoridades serão examinadas, serão investigadas antes de tomarem posse em qualquer cargo. Isso vira, na minha opinião, pode representar uma revolução efetiva. É uma revolução maior que a administrativa, que a da tributária. Na verdade, é uma decisão que colocará um filtro na nomeação das pessoas mais importantes da República. E isso, tá, professor, inclusive, fui até pegar um exemplar da Constituição, no artigo 52... Onde você arranjou esse exemplar? Esse eu ganhei de um ministro do Supremo. Eu vou ter que pedir para ele. Que inveja! Então, e são 15 atribuições, como o senhor está lembrando, importantíssimas. Inclusive, o caput do artigo 52 compete privativamente ao Senado Federal, portanto, só a ele, né? Este é o ponto. Sim. Este é o ponto. Só ele pode falar. Ele tem sido mudo. Isso. Passa por lá o boi, a boiada. Na verdade, quando se aprova um embaixador, em qualquer lugar do mundo, as arguições são duras. Você precisa estar preparado. Você precisa conhecer, na verdade, não só a política do teu partido, do seu país, sim, que é a obrigação normal. O diplomata precisa conhecer profundamente as instituições do país onde ele vai indo. E quando você via para um coquetel, na verdade, em 3 horas, 2 horas, a arguição do Supremo não pode ser feita em menos de 8 ou 10 horas. Mesmo. Claro. Todos. Ela é o filtro final. Quando ele passou por lá, nós temos tranquilidade e consciência de que ele é competente e deu conta do recado. Sim. Eu queria perguntar uma questão econômica para o senhor, desviar para uma questão econômica, que nós já tínhamos conversado, mas as pessoas depois me perguntaram algumas questões, falaram assim, puxa, se você tiver oportunidade de perguntar ao professor Delfim Neto, pergunte. Nós tínhamos falando da questão do câmbio, né? E quão importante na história do Brasil é a questão do câmbio e tal. Depois fizemos até uma conversa de câmbio, dívida, e lembramos que o Brasil, o senhor lembrou, desde a independência nós temos dívida, mas pagamos todas as dívidas, né? Lembrar no governo Campos Salles, quando há, né, uma composição, né, o Fundilon, uma consolidação. E incluímos os juros do que não tínhamos pago. Não tínhamos pago. O ministro era o Joaquim Murtinho, o ministro da Fazenda, né? Exatamente. Quando se pôs isso. Então, tem uma. Eu queria deixar um dia para falar outra vez sobre a dívida, mas tem a questão do câmbio. Eu tinha até falado com o senhor
as pessoas falam assim, né? Parece previsão do tempo, né? Nunca se acerta direito a previsão do tempo. Tivemos um dilúvio agora aqui em São Paulo que só faltou a Arca do Noé, né? Porque foi uma coisa incrível. E não estava previsto essa violência dessa chuva. A questão da taxa de câmbio também é muito difícil a previsão. Eu imagino uma empresa, eu não sei, não sou empresário, que está no comércio de importação e exportação, conseguir fazer uma previsão de um ano do câmbio. Se acertar, levanta as mãos aos céus. Como é isso, professor? Deixa, acertar ninguém acerta. Sim. Na teoria econômica, entre os economistas, existe um ditado que é o seguinte: o câmbio foi feito para humilhar os economistas. Mesmo porque qualquer previsão de câmbio em que você acertasse, você ficaria trilionário com uma rapidez enorme, simplesmente especulando no câmbio. Uma coisa os economistas sabem: quando, aqui é uma questão técnica que nós já falamos, a taxa de juro real interna é igual, mais somada, ao que eles chamam de risco Brasil. Isto é, como o exterior nos vê, a capacidade de nós pagarmos, for igual à taxa de juro externa, não há movimento de capitais. Então, o câmbio, nesse momento, na verdade, revela os preços relativos medidos, digamos, em reais, ou em dólar, ou em pounds, ou em euros. Agora, quando essa equação não existe, ou está desequilibrada, tem movimentos financeiros de capital especulando. Se digamos, a taxa de juros no Brasil, mais o risco Brasil, for superior à taxa do euro, juros do euro, o que acontece? Alguns europeus enviam dinheiro no Brasil para ganhar a diferença. Quando ele envia dinheiro para o Brasil para ganhar a diferença, e essa diferença começa a entrar dólar e o câmbio se desvaloriza. Ao contrário, se a equação der a favor do exterior, sim, o recurso brasileiro sai e o câmbio se valoriza. Ou seja, existe um mecanismo de controle. A gente diz o seguinte: é o carry trade. Quando você não pode fazer essa operação, o câmbio está em equilíbrio. Se você pode fazer essa operação, o câmbio não é mais um preço relativo. O câmbio na verdade, um ativo financeiro. Do mesmo jeito que você especula com qualquer coisa, você está especulando com o câmbio. Agora, a coisa mais importante é que você disse aí: como um sujeito, um industrial, sujeito a tal volatilidade, pode se comportar? É que existe um mercado futuro de câmbio em que você faz hedge. Sim. Se quiser, eu vou fazer uma operação de exportação. Não sei se o câmbio vai subir ou vai baixar. Eu, então, compro uma moeda, um seguro, dizendo o câmbio será 5,60. Se for 5,70, eu recebo. Se for 5,50, eu perdi. Ou seja, para que esta incerteza não anule, na verdade, operações, você tem esse mecanismo que se chama hedge. Ou seja, eu, com um custinho um pouquinho mais alto, eu asseguro a garantia da taxa de câmbio, que para mim é interessante. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, justamente isso, desculpe só interromper. Aí, no momento do milagre econômico brasileiro, o senhor já comentou conosco, né, como era feito a desvalorização da moeda, né, a brasileira, né? Só que quando vem a crise, no início dos anos 80, o senhor está no governo Figueiredo, mas não mais como ministro da Fazenda, aí foi necessário, em certo momento, se eu estiver errado, por favor, me corrija, uma maxi-desvalorização, né? Por que foi necessário, naquele momento, aquela maxi-desvalorização? Pelo seguinte: nós consumíamos
80% do petróleo importado. Sim. 80% do petróleo importado. E, quando houve o cartel da OPEP, nós chegamos a comprar, eu já disse isso aqui para você, nós chegamos a comprar barril de petróleo por um valor menos do que uma garrafa de água Perrier. Os árabes realmente eram explorados. E, na vingança, eles passaram a explorar o mundo. Quando eles fizeram aquela mudança, primeiro para $6, depois para $42, nós não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos como pagar. Foi preciso, portanto, inventar uma triangulação. O Citibank nos emprestava um recurso, nós pagávamos os árabes e os árabes voltavam a depositar o recurso no Citibank. Você inventou lá um moto contínuo, cujas consequências foi o endividamento do mundo, não foi o endividamento do Brasil. Vira, a União Soviética assistiu ao descontrole cambial externo de todas as suas unidades. Por quê? Nem ela produzia petróleo naquele momento. Então, o que aconteceu? O que aconteceu em 83, 84 foi exatamente isso. Agora, talvez o ponto importante. Esse processo era um moto contínuo. Nós sabemos que isso não dura. Nenhum processo como esse tem duração. De repente, os bancos perceberam que aquilo tudo era uma roleta e suspenderam a continuidade do processo. Quando suspendeu a continuidade do processo, o Brasil não tinha reservas praticamente muito pequenas. Não tinha outro remédio a não ser, na verdade, colocar em equilíbrio o seu balanço em contas correntes. A dramática desvalorização, foram duas, aliás. Numa nós fracassamos, porque a inflação corrigiu rapidamente, foi uma tragédia. Na segunda nós acertamos, e aí em 14 meses, o Brasil entrou em equilíbrio das contas correntes. A custo de quê? A custo de uma cavalar recessão. Ou seja, nós reduzimos o poder de compra do Brasil para poder fazer o equilíbrio. Esse mecanismo é que explica o que aconteceu. Agora, uma coisa interessante, Mira, é que como nós olhamos para o nosso umbigo, nós imaginamos que isso é um caso brasileiro. Se você tiver um pouco de curiosidade, vai ver que, junto com o Brasil, quebraram 15 ou 20 países. Todos aqueles que eram endividados, como é o caso do México. O México, sim. De países asiáticos. Ou seja, na verdade, aquilo foi um processo possível no mundo em que era possível isso. Hoje isso é completamente impossível. Hoje, na verdade, nenhum país conseguiria ter, durante tanto tempo, o crédito que nós tivemos. Mas eu não tenho dúvida, se no governo do presidente Geisel ele não tivesse tido a disposição de se endividar, o Brasil hoje seria um país miserável. A dívida permitiu que ele continuasse funcionando. Você imagina um controle de importação de combustíveis. Nunca mais um litro de diesel chegaria na agricultura, porque seria negociado no câmbio negro de todas as formas. Ou seja, qualquer controle teria produzido uma desorganização geral da economia. O endividamento produziu uma desorganização da economia que é passível de ser corrigida. Tanto é verdade que era passível, que hoje nós somos um país credor.
Hoje o Brasil tem 360 bilhões de dólares de reservas. Ou seja, isso mostra o seguinte, que com todas as dificuldades, Vila, com todos os grandes problemas, no fundo nós acabamos caminhando. E aqui caminhando duplamente, Vilas. Nós saímos das dificuldades econômicas, depois, em 84, tivemos a volta da democracia, e dentro de um processo democrático, nós conseguimos superar aquele problema. Hoje, a parte externa não é problema no Brasil mais. Nosso problema agora é interno e vou ter de resolvê-lo. Isso eu queria, se o senhor permitir, na próxima semana, justamente conversar sobre a diferença que as pessoas mais novas não entendem que, em certo momento da história brasileira, do século XX, a questão da dívida externa era um tema econômico, claro, mas principalmente político. Se falava a todo momento da dívida externa, que é uma questão que hoje não se fala, né? E eu acho que pegar esse ponto e um outro que uma vez me disseram quando eu era aluno da graduação, e eu sempre fui muito desconfiado, acho que como pesquisador, sempre desde a época da graduação, a pessoa me disse assim, esse Delfim é esperto, ele está industrializando o Brasil com a poupança alheia, né? E aí ele disse assim, isso daí, olha, aí eu queria pegar essas duas questões, mas vamos deixar isso para a semana que vem, a gente conversa. Vou fazer com grande alegria, Vila. Tenho tido uma grande alegria dessa nossa conversa, porque você mistura problemas importantes e sempre com a história. É uma das coisas mais interessantes, é você saber a origem das coisas. Sim. Então, terei muito prazer em continuar a fazer essas lives, para que a gente possa discutir e tentar entender os nossos erros e os nossos acertos. E, Vila, tentar entender uma coisa importante. Sim. Que quando o futuro virou passado, o crítico é muito inteligente. Ótimo. Muito bom isso aí, professor. Nos encontramos então a semana que vem. Então. Se Deus quiser, Tá bom? na próxima semana, Vila.